esse dia e este dia vai terminar muito, mas muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui no Portal da Cura, através da Vibe Mundial. Eu, Jean e vocês, queridos ouvintes, deixando essa tarde mais alegre, essa tarde preenchida de tudo aquilo que com certeza buscamos. Então, o Portal da Cura é um convite aí das 5 às 6 da tarde, nesse finzinho de tarde, para permitirmos ouvir, né, coisas novas que podem conversar com sentimentos e questionamentos antigos que temos a nós, mas também dá a chance de desacelerar e nos permitir entrar na frequência, se colocar intencionalmente na frequência, que é o que vocês estão fazendo agora, com um grande desejo que é viver essa alegria, é viver o bem-estar, é buscar, não o bem-estar simplesmente físico, não. Sabe aquela satisfação, aquela pequena alegria de fazer e estar onde você precisa estar, fazer e estar aquilo que você tem desejo, criar e buscar realizações? Então, por que nós nos afastamos destes momentos de conquistas? Porque nós não nos permitimos desfrutar cada vez mais desses pequenos momentos de alegria do dia a dia. Esse é o grande convite para nós refletirmos nessa tarde de sábado, mas farei isso graças ao bom Pai, através aqui de uma conversa com essa convidada querida, que é uma amiga, psicóloga, que já tinha prometido vir aqui antes, mas esteve aí cuidando da família, enfim, cuidando dela mesmo, para estar aqui hoje inteira para conversar sobre esse tema. Ela que é psicóloga, a Thaís vai conversar conosco aqui, vai se apresentar um pouquinho, mas vai trazer o background dela, a caminhada dela até esse momento, além da psicologia, outras ferramentas com contextos tão sutis que ajudam a gente a compreender com mais plenitude, com mais profundidade, algo que é tão simples, né? Esse desfrutar da nossa vida, desfrutar da experiência. E eu propus a ela e a vocês essa conversa hoje meio que invertida, porque eu sempre aqui, ou ao menos nesses últimos meses, eu venho conversando com vocês para a gente olhar com forma mais desprendida das nossas dores e os nossos sofrimentos. Então eu tenho falado muito sobre isso, mas eu também converso sobre nós prestarmos atenção, sobre o modo de expressão, palavras e outros hábitos que cultivamos no dia a dia. Então hoje decidi não falar o sofrimento em si, mas falar a não viver a alegria, que é, de certa forma, a mesma coisa. Não olhar o positivo, não falar e não viver a alegria. Se você está aí nos ouvindo a partir desse chamado, desse convite para essa conversa, e sentindo o coração de participar do programa, seja muito, muito bem-vindo. Ligue ao vivo aqui nos estúdios da Vibe. O telefone é 3171-0221, 3262-4490. Para vocês que participarem ao vivo conosco, vão receber de presente a fofura do nosso livrinho Mais Um, esse pequeno livro de preces e orações sinceras que foi psicografado por mim e Eliane Risque, com esse grupo de amigos espirituais maravilhosos. E com ele, Thaís, pedindo licença e a vocês, ouvintes, queria começar aqui o nosso bate-papo com uma oração só para inspirar um pouquinho a intenção do nosso programa. Então, você que está entrando agora aí, ao vivo na rádio, seja muito bem-vindo ao Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic. E aí eu começo aqui para preparar nosso ambiente, a nossa conversa e nos inspirarmos com boas palavras com a Oração das Cores. A Oração das Cores é uma das prediletas desse livrinho. É uma doçura o livrinho, mas dizem que você que participa da execução e da produção não pode ser o grande fã, porque normalmente você vai puxar a sardinha demais e não vai fazer as devidas correções. Então, espero que essas palavras cheguem no coração de vocês e que a gente possa ter uma tarde maravilhosa juntos. Oração das Cores. E ela diz assim: as cores nos acalentam a vida e mesmo quem não enxerga sente o calor do vermelho e o frescor do azul. Que possamos fazer uma quarentena de nossos sentimentos, só que com cores alegres. Deus, nos ajude a dominar com bons sentimentos a tela da vida e fazer festa com Ele para aceitar nossos irmãos por onde passarmos. Que a diferença seja para harmonizar da mesma forma que o contraste completam as cores. Que possamos amar as diferentes com brilho e graça, completando a sintonia da harmonia da aceitação. Me ensina, Senhor,
a colorir minha vida e a vida de todos que passarem por mim. Agradeço, Senhor. Amém. E veja só, vou só repetir aqui 2 trechinhos para puxar esse assunto, né? Ele diz aqui, né, que a gente possa fazer na nossa vida uma quarentena, ou seja, optar aonde vamos colocar nossa força, mas em cores alegres. Cor completa a nossa vida e traz movimento. Então, ela também pode ser uma escolha. Aquilo que a gente vai enxergar, aquilo que a gente vai viver. E fala aqui para a gente pintar, né, com os bons sentimentos a tela da nossa vida e aprender a fazer festa, aceitando a nós e os nossos irmãos por onde passarmos. Parece sutil, mas fecha esse pensamento aí com algo que é muito mais potente simplesmente de falar sobre a aceitação de nós e os nossos irmãos, mas olhar as diferenças entre nós, e seja ela qualquer tipo de diferença que você enxergue hoje, ouvintes, ou que você sinta hoje. Então, aceitar a nós e os nossos irmãos e as suas diferenças, lembrando que a diferença, ela pode e deve, né, ser vista no sentido de harmonizar sempre, como faz as cores, criando seus contrastes, né? Então, no contraste das cores, elas ganham o quê? Ganham mais vida, certo? Então, a diferença, ela tem a importância para isso, para potencializar a beleza e a força de um momento que você possa estar vivendo. Então, a aceitação, ela está em níveis diferentes, né? A busca dessa aceitação para, enfim, então, viver com plenitude, eu acho que é o grande desafio do nosso dia a dia. E agora eu passo essa bola para minha querida amiga, psicóloga, terapeuta aqui integrativa, que está ao vivo no estúdio da Vibe, Thaís. Por favor, minha flor, seja bem-vinda aqui. Eu agradeço, antes de tudo, pelo convite, né, mais uma vez. E boa tarde a todos. Né, acompanhando a oração, né, e bastante, né, a sincronicidade, né, como a gente chamaria aqui. Demais, como tudo, né? Tudo conectado, não é? Então, essa oração das cores, né? E aí a gente decidiu falar sobre a alegria, né, que é um estado emocional, né, que faz parte das nossas emoções, né, de alguma forma. Então, você estava falando das cores, me fez pensar também, né, e associar as emoções. Eu acho que todo mundo já assistiu em algum momento Divertidamente. Nossa, não é? É maravilhoso. Tá muito bom, muito bom. Inclusive tá para lançar o segundo, né? Eu acho que em junho, se eu não me engano. E lá, né, eles associam as cores às emoções, né? E emoções essas que fazem parte, né, de todos nós. Então, alegria, tristeza, medo, raiva, né? Quem assistiu lembra da raiva explodindo com foguinho vermelho, né? Então, vermelho. Essa cor mais intensa, ou a tristeza, que era um azul quase que branco. Exato, né? Então, a alegria, né, cheia de cores, né? Então, hoje a gente se propõe a falar da alegria. E é um tema também bastante desafiador para mim, antes de tudo, né? Que é como você falou. Como psicóloga, né, e como né, uma profissional de saúde mental, normalmente as pessoas vêm buscar o processo terapêutico, o autoconhecimento, a partir de um sofrimento, né? Porque tem alguma dor, uma dor emocional, né? Então, e aí eu estava compartilhando com a Paty agora há pouco, de que tudo está conectado, não é? Uhum. E hoje, em um dos atendimentos, né, numa das ferramentas que eu trabalho, né, terapêutica, eu falava para minha paciente, né, pergunta para o seu corpo, onde está a alegria? Né, onde essa alegria está disponível para você, né? Então, eu acho que é mudar aos pouquinhos, né? Claro que faz parte do processo de autoconhecimento, mas é mudar um pouquinho o nosso olhar, sabe? E é interessante você falar, lógico, eu quero que você fale um pouquinho da sua prática terapêutica profissional e o que seria essa ferramenta a mais que você adicionou, mas olhando para esse ponto específico, sem aprofundar no caso, mas só o contexto. É interessante você chamar a atenção e trazer essa pergunta para a paciente. Eu trago para vocês, ouvintes que estão nos acompanhando, né? Sim. Você virar para você e falar, onde está essa alegria? Porque certamente nós temos alegria, né? Certamente nós temos o lado positivo, nós queremos viver a beleza, né? Tá? A gente quer desfrutar dos momentos, mas por que a gente não consegue? Né? Por que a gente inibe isso? Por que ela esconde isso? O que na vida
ou somos nós que fazemos essa escolha Sim. de evitar? Parece que é um caminho contrário, né? Porque tudo hoje, né? Tudo que a gente olha, né? Enfim, ao redor, tudo tende a trazer a gente para fora, para dor, para o difícil, enfim, né? Só que tudo, assim como a alegria, assim como a facilidade, assim como a vida, como você falou agora há pouco, tudo isso está disponível. Mas onde? Né? E aí eu gosto sempre de trazer a pergunta, né? Porque às vezes a gente fica buscando ansiosamente por algo, por uma resposta, por uma compreensão, mas a gente fica no mental, né? Então. Só que quando a gente faz a pergunta, eu costumo dizer que aí a gente solta essa pedrinha no rio inconsciente, né? Naquele marzão, e vem a resposta, né? Vem de alguma forma, porque é simbólico, né? Não é tão concreto como a gente muitas vezes busca, né? Por respostas. Então, está disponível. Onde está disponível a sua alegria hoje? E normalmente esse silenciar que eu acho que é o maior desafio, né, tá? É você se coloca, como você falou no ritmo ao contrário, que a gente está andando ao contrário, né? Você se coloca num barulho constante, ou numa vida cheia de atividades, ou enfim, numa posição estressante. Às vezes, incondicionalmente, gradualmente, você vai inflamando e vai complicando mais a sua vida, para que você não olhe para essas perguntas e essas respostas. Sim. Eu sinto isso, e muitas vezes aqui no programa a gente já trouxe, né, de diversas formas a pauta da meditação. Então, muitas práticas terapêuticas levam a gente para esse caminho. Muitas filosofias têm isso como um dos pilares, né, tá? Então, a meditação é isso, é você silenciar e caminhar para essa percepção e melhorar a sua sensibilidade para a percepção. Por quê? Nós temos a resposta, como você falou. Né? E agora, pensando nesse caminho, temos tudo em abundância. Então, temos a vida em abundância, a vida para quando a gente abre a porteira, né? Sim. Vem as oportunidades, então vem pessoas maravilhosas que você vai conhecer, né? Porque você resolveu fazer um curso, porque você resolveu ir na padaria num horário diferente, enfim. E você acaba conhecendo alguém, você acaba vendo convite para alguma coisa, e aí você vai se profissionalizando, vai aumentando o seu meio social, enfim, vai abrindo a porta. Agora, o que impede as pessoas de abrir essa porteira para poder ir em frente? Tem várias questões. Agora, abriu a porta e foi até lá, e aí regado a julgamentos ou restrições, também não vai desfrutar. O porquê que a gente não consegue desfrutar da alegria, aí é um passo à frente já. Mesmo quando a gente encontra a fonte dessa alegria. Então, até uma certa idade, a gente vive imprudentemente, entre aspas, quando a gente é criança e adolescente, você vai querer ser astronauta, bailarina, enfim, qualquer coisa que a sua imaginação traga com pura alegria. Sim. Depois você vai ficando mais velho, né? Você tem que entender que você tem que trazer alguma coisa para sua vida que fundamente, né, uma importância social e que te traga uma renda para sustentar. Então você já não pode mais ser nem astronauta nem bailarina. Talvez você vai ser enfermeira e psicóloga, talvez. Exato. Tô brincando. Mas, com certeza, é uma escolha madura que você vai fazer para poder caminhar ali. Então tá. Então a gente já, mesmo com uma certa crise de identidade, a gente conseguiu definir no primeiro, no segundo ou no terceiro curso qual que é a nossa profissão, qual vai ser o caminho que vai trazer a importância para a sociedade. Eu digo importância por quê, tá? Porque eu sempre incentivo aqui os ouvintes a lembrar que tudo que a gente faz, profissionalmente ou não, vai gerar um impacto. Então, se aquele impacto carrega, né, positivo, desejamos, né, Thaís? Mas se aquele impacto, já com ele, carrega um pouquinho da responsabilidade social, ajuda muito, né, a você expandir também mais do que a satisfação, mais do que a alegria, traz também aquela sequência do propósito de estar vivo. Por que eu estou fazendo toda essa trajetória? Se já passamos da nossa crise, né? Se já temos ali, junto a nós, possibilidades de exercer um pouquinho de nós, ou um pouquinho para o próximo, já conhecemos um pouquinho das nossas habilidades, né? Por que não parar e reconhecer tudo isso e simplesmente desfrutar o que aquilo pode te entregar como resultado? Sim. Ou seja, satisfação. A alegria, a gente usa a palavra alegria aqui, mas vamos pensar sobre a palavra, vai.
A alegria como amor, se você pensa na alegria, você imagina alguém rindo. Se você pensa em amor, você imagina alguém apaixonado. De forma bem resumida, né? Sim. Mas a alegria tem várias faces, assim como o amor também tem várias faces, várias formas de você desenvolver e entregar. Sim. Então, a alegria que a gente está falando hoje aqui é o desfrutar da vida. É isso que eu penso. Então, se você já está numa posição, como você falou, tá? Que você já tem a abundância da vida para você poder desfrutar, encontrar uma realização, satisfação, por que você não consegue trazer isso para si? Sim. No sentido simples, sem precisar complicar muito. Eu não sei se você consegue trazer algum exemplo, alguma história que faça a gente visualizar isso. Sim. E contextualizar isso. Eu te escutando agora, né? Eu acho que tudo isso que você trouxe atravessa o autoconhecimento. Eu acho que sem ele a gente não consegue muito bem lidar com essas cores, né? Com essa diversidade de cores e emoções, né? Que nos compõem, né? Então, eu acho que para resumir tudo isso que você trouxe, um bom caminho é o autoconhecimento. Né? A gente ouve falar tanto de inteligência emocional, né? De que é minimamente saber lidar com as emoções que nos chegam, né? E todas elas têm um quê de importância. Nenhuma chega à toa, né? Cada uma que chega tendo uma função, né? Mesmo aquelas que a gente tenta se livrar a qualquer custo, né? Então tem uma função, e se a gente aprender, e esse aprender atravessa o autoconhecimento, ou o autoconhecimento atravessa, né, isso, fica muito mais fácil de lidar, né? Então, mesmo em momentos bastante desafiadores, dolorosos, né, como você falou no início, a gente pode encontrar a alegria, mas porque é o nosso olhar, né, é algo que vem de dentro. Então, por isso que eu falei, para mim também é um tema bastante desafiador, porque também eu estou aprendendo a cada dia, né, a enxergar, mesmo nos momentos mais desafiadores que a gente tem, né, somos seres humanos, né, então quem não tem, não é? Então a gente aprende a trazer esse olhar, né, essa alegria que não é estar o tempo todo sorrindo, ou o amor que não é o tempo todo apaixonado, né, minha gente? Então, mas é muito legal o autoconhecimento quando você traz ele dentro desse nosso contexto, né, dessa nossa intenção de hoje. Sim. Eu penso no passo à frente, né, porque eu estou pensando e a gente está falando sobre desfrutar da alegria. Sim. Nas oportunidades, nas coisas. O autoconhecimento me lembra de se desfrutar, de se admirar, né, de se amar, de se cuidar, de se gostar, enfim, de se namorar, enfim. Eu acho que o autoconhecimento vai trazer essa alegria interna. Sim. Então, até minutos atrás, a gente estava falando de satisfação para o externo. O autoconhecimento é muito legal, traz essa satisfação para o interno. Porque, de fato, não tem como você reverberar, né, nas oportunidades um lado mais positivo se você tem uma incompreensão sobre si. Exatamente. Eu já estive, né? Eu gosto muito de viajar e já estive em lugares incríveis, né? Lindíssimos, muitos, né? Lugares incríveis. Só que a gente se leva, né? Também para esses lugares, né? Então, por mais que o externo esteja me apresentando, esteja totalmente disponível, aberto e belo, enquanto não ajustar o meu olhar, que é algo que vem de dentro, né? E isso, por muitas vezes, eu também senti, né? Não consigo desfrutar disso, eu não consigo perceber a beleza ou a alegria ou a vida, o que está disponível para mim ali. Então, é um trabalho muito mais interno, é de dentro para fora, né? Então, o que eu me permito enxergar, né? Também é um processo. Não sei se eu me fiz entender aqui, Fez. Tô deixando livre aqui, ó. A gente tem mais 2 minutinhos para terminar essa primeira parte do programa. Deixei livre para você fechar esse pensamento. É justamente, eu adorei o que você falou, porque é a forma que você se permite enxergar o mundo. Exatamente. Porque é só reflexo, né? A gente enxerga o outro, enxerga o externo, fora, a partir de uma perspectiva, né? Aquilo que tem dentro. Eu não consigo ver fora o que não tem dentro. Eu não consigo, Quer dizer, eu não consigo ver beleza se eu não atuar e me enxergar com essa beleza. Não. Eu não consigo ver a inocência ou a boa intenção das pessoas se eu não agir
de forma, né, cultivar a inocência e a boa intenção das pessoas, e gradualmente assim vai ser. E é engraçado, né, tá? Porque normalmente a gente vê o que valor que a gente vem cultivando em nós quando a gente vai mais reagir, né, a uma ação de outra pessoa, a um evento, do que na ação em si. Então, quando as pessoas me pegam no susto, eu reajo bem, eu falo, ufa, passei na prova. Ai, ai. É isso. Mas brincadeiras à parte, a primeira parte do Portal da Cura já está encerrando aqui com a presença dessa amiga maravilhosa. Eu queria só que você passasse o seu contato, tá? Não sei se tem um telefone de atendimento e o Instagram, por favor. Sim. Thaís com hy.silva_psi, né? E lá tem o meu contato, né? Também direciona para o WhatsApp. Quem tiver alguma dúvida, eu fico à disposição também. Perfeito, perfeito. E meu telefone é 11 955955465. Pati Kovacic, 955955465. Já já a gente volta aqui no Portal da Cura para seguir essa conversa sobre a busca da alegria, porque não viver a alegria, nos aproximando um pouquinho mais da satisfação de estar vivo e poder experienciar o dia a dia assim. Valeu, até já. E esse dia vai terminar muito, mas muito bem, Jean. Por quê? Claro que vai, minha gente. Porque estamos juntinhos, conectados novamente aqui no Portal da Cura, através da Vibe Mundial. Então eu, Pati Kovacic, com meu colega Jean, damos a boa-vinda a vocês que estão se conectando na Vibe Mundial agora. Flores dessa linda tarde de sábado, sejam bem-vindos a este programa que convida vocês até às 6 horas da tarde para refletir um pouquinho mais de forma leve, né, sobre a vida. E hoje o convite é especificamente para pensarmos por quê, mas por que nos afastamos tanto da alegria? Por que nós nos afastamos tanto do desfrutar, né, os momentos bons, desfrutar as nossas conquistas e principalmente admirar, desfrutar e amar quem somos. Essa é a última frase que eu estou trazendo, porque foi assim que a minha amiga aqui, a nossa psicóloga, a convidada querida dessa tarde, fechou o programa, né, na primeira parte do programa. Então, quando a gente está falando por que a gente não vive a alegria, né, por que a gente não enxerga e não vive a beleza nas coisas, ela fecha a primeira parte do programa, depois de um ótimo primeira parte do programa, trazendo o quanto é essencial o autoconhecimento. Sim. No final do dia, o que importa é aquilo que você sabe que é capaz de viver. Aquilo que você sabe que são as suas características principais, a sua beleza, se a gente está falando de beleza, ou as suas sombrinhas que são importantes. Por quê? Como conversamos também mais cedo, o contraste entre a luz e a sombra, o contraste entre as cores é que vai trazer vida e movimento. Então, é preciso que a gente se conheça, é preciso que a gente admire, para que a gente realmente mude e comece a reverberar ao nosso redor aquilo que precisamos. E a meta de hoje é trocar a palavra sofrimento por nos aproximarmos da alegria. É trocar a palavra dor por suavizar numa alegria, tá bom? Então, bora nesse papo, bora nessa conversa. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo, através da rádio, pode ligar e participar nos estúdios. O telefone é 31710221, 32624490. Você que quer contar uma passagem, que tem alguma dúvida, está passando por algum apertozinho, quer dividir isso que está no seu coração conosco, manda ver. Tenha coragem. Lembre que o Portal da Cura é um programa que está aberto aqui para ser vivido sem julgamentos, sem censura, e principalmente é uma oportunidade de sempre ouvirmos algo novo que pode complementar, né, aquilo que estamos vivendo, aquilo que nós já estamos buscando como caminho, e aqui você talvez encontre a resposta. Humildemente é o que eu desejo. Para nos inspirarmos nessa segunda parte do programa, eu queria trazer uma oração. Não posso deixar de prestigiar esse livrinho maravilhoso nosso, o Mais Um, Pequeno Livro de Prece e Oração. Ele é pequeno no nome, tá? Mas ele é muito potente nessas palavras, nessas orações. E ele foi psicografado por mim, Eliane Riske, no projeto Mais Fé, esse grupo maravilhoso aí de amigos que nos acompanham diariamente, mas que trabalhamos semanalmente há um pouco mais de 2 anos agora nesse projeto. A oração que eu queria dedicar aqui para a segunda parte do programa, que já veio também até de sugestão da nossa psicóloga maravilhosa que nos acompanha hoje à tarde, Thaís, você usa Silva no segundo nome, né? Temos.
Thaís Silva, psicóloga, que está nos acompanhando aqui. Então, foi sugestão dela e vamos seguir visualizando essas palavras, que é a oração da cura. É outra oração pequena, mimosa, fofinha demais, que vai nos ajudar a inspirar para esses próximos minutos de conversa. A oração diz assim: não podemos nos curar sem querer agir como curados, com a responsabilidade da nossa missão. Compreendamos, então, que para sermos sãos, devemos agir como pessoas saudáveis. Vamos purificar nossa alma e fazer o bem a todos. Senhor, dai-nos força de olhar sem vendas, de acreditar no melhor e nos desapegarmos da dor e do sofrimento. Senhor, obrigada por dar sinais e nos alertar para vencer. Assim seja. Obrigada. Tá vendo? Ela tá toda intuitiva hoje, a Thaís, e ela escolheu em cheio. Então, veja só, né? Se desejamos a cura, por que assim não agimos como curados? Né? A ideia é você se responsabilizar por essa trajetória dentro, não dos fatos que ocorreram, mas como que você consegue sair desses fatos, como a Thaís sugeriu na primeira parte do programa. É a forma que você vai enxergar a vida, é a forma que você vai enxergar a realidade que está mudando a todo momento. Ok, então vamos nos responsabilizar nesta missão que é estar vivos, mas olhando e reagindo de forma a cultivar, lógico que é uma prática, mas de forma positiva sempre. E aqui vamos purificar nossa alma, fazendo bem a todos. E lembrar, né, com humildade, de pedir forças, de olhar sem vendas, acreditar no melhor e nos desapegarmos da dor e do sofrimento. Que assim seja, né? Que você sente, tá? Seja muito bem-vinda de volta ao programa. O que você sente ao ouvir nisso? Ainda de forma simples, né? Obrigada por dar os sinais que eu preciso e me alertar de forma que eu possa vencer na vida. Exatamente. De novo, né? Primeiro que, quando a gente fala, né, oração da cura, a gente também pode compreender a cura como uma transformação. É a mudança de algo, né? De um estado para outro, não é? Uhum. Então, assim também a gente estava falando sobre o tema, né? A gente fala sobre o sofrimento ou a alegria, né? Também é um estado, né? A gente está falando, é um estado emocional. Então, transformar o sofrimento em alegria, também a gente pode entender como cura, né? Que é o que a gente estava falando, né? Antes até, né? E, de novo, não tem como eu olhar, e eu tô olhando tudo aqui, gente, tudo aqui tem cor, tá tudo regado a cor, né? O desenho aqui, né, do livro, né, aqui, né, dos chakras, né? Você, né, as cores, né? Eu tô aqui de verde, cor. Então, tudo atravessa também o nosso sentir, né? E muitas vezes a gente fala e busca um sentido para a vida, não é? Então, quando a gente fala de adoecimento emocional, né? Essa falta de sentido. Então, até estava lendo recentemente em um livro de que essa busca por sentido a gente só reconhece através dos nossos sentidos, né? Então, do nosso olhar, do ouvir, do tato, paladar, né? Então, é isso que faz com que a gente dê sentido às coisas, não é? Não é interessante, né? Muito mais simples do que a gente imagina. Te ouvindo aqui, né? faz todo o sentido, sentir para trazer sentido para as coisas. Exato, e te escutando, né? Falar um pouquinho desta oração, e que muitas vezes a gente tem as nossas sombras, a gente tem dias mais nebulosos, né? E, naturalmente, se a gente fosse colorir, se a gente desse lápis de cor para as crianças, ou às vezes a gente mesmo, se a gente fosse colorir um dia, um estado emocional, né? Tem dias que estão mais cinzas, né? Mais, muito sem cor, né? Pouca vida, mas tem algo ali, né? Então, eu acho que o mais importante é, diante daquilo que você está sentindo hoje, dê lugar para aquilo, né? Entenda o que aquilo está querendo te trazer. Traga um olhar, né? Que aí essa oração também nos convida, né? Traga um olhar um pouquinho diferente. Convida
aquela emoção, convida aquele momento que você está lidando. Eu falo para tomar um chá com você, sabe? Ou seja, uma coisa mais leve, né? Mais contemplativa. Trazer um olhar para que aquilo... o que aquilo está querendo te trazer, sabe? Então, tem alguma coisa que contém nisso, sabe? Quando você traz esse convite que a vida te traz, ou questionamentos, me volta da forma que a gente terminou a primeira parte do programa, e eu aqui conversando, né, vocês que acompanham aí através da rádio, não acompanham os bastidores que tá no YouTube e no Instagram ao vivo, viu, ouvintes? Não é para ficar com ciúmes, não. Mas é para você saber que durante o intervalo, a gente segue transmitindo pelo Instagram e pelo YouTube, tá? Mas voltando aqui, o Instagram é o Paty Kovacic, YouTube é da Vibe Mundial ao vivo. Mas voltando aqui no intervalo, a gente tava falando, e eu queria que a Thaís trouxesse um pouquinho das técnicas que ela aplica durante a terapia em si. Então, a base de formação dela é psicologia, enfim. Mas, por quê? Você citou na primeira parte do programa a barra de Axis. E barra de Axis me traz a lembrança, o que você traz, o que trouxe aqui novamente, são questionamentos e perguntas que nos ajudam a sentir e direcionar, né, talvez melhorando o nosso sentimento e trazendo através dessa nova percepção sobre um evento. Como que funciona essa barra de Axis ou esses questionamentos? Sim. E como que eu aplico isso na minha vida? O nome é estranho, né? Mas é exatamente nesse estranhamento mesmo para quebrar paradigmas, né? Com as ideias e crenças que a gente tem sobre todas as coisas, né? Então, né, só contextualizando um pouquinho, né, eu tenho a minha primeira formação, né, dentro da área né, de saúde mental como psicóloga, mas também tenho outras ferramentas de trabalho, mas todas com o objetivo de autoconhecimento, né, de saber mais um pouquinho, de te aproximar um pouquinho mais de si mesma, né. Então, são ferramentas para te facilitar, né, esse caminho para dentro, esse olhar para si, né. E barras de Axis, né, tem esse nome, né, parece que as pessoas perguntam, é uma barra que você passa, né? Mas basicamente são toques sutis. Então, que a gente toca em ponto e outro, né, cada ponto tem um significado. Então, tem o ponto do dinheiro, tem o ponto da alegria, tem o ponto da cura. Então, a gente toca, né, é uma sequência, e aí a gente toca num ponto e outro de uma forma bem sutil. E aí, a partir dali, é como se acendesse, né? E tem uma frequência de energia, né? E aí, ali forma uma barra de energia, né? Então, você sente quando você toca, tanto a pessoa que está recebendo, quanto aquele que está aplicando, né? E trabalhando aquelas ideias, crenças, ideias, pontos de vista que a gente tem sobre tudo, todas as coisas. E que impactam na nossa vida, né? Então, você estava falando sobre a profissão, por exemplo, né? E de que a gente muitas vezes associa o trabalho como algo ruim, como difícil, duro, suado, que o dinheiro, né, é difícil, né? Enfim, são ideias e crenças que a gente associa e que a gente aprende, enfim. E barras vem trazendo quebrar com esse ponto de vista, sabe? É olhar por uma outra perspectiva. Então, por isso das perguntas. Então, quando eu faço perguntas, eu saio da mente, da resposta imediata. E para trazer essa dica e aproximar um pouquinho mais, quais seriam essas perguntas? Hoje você falou mais cedo que sugeriu uma pergunta para uma paciente. Então, quais seriam essas perguntas? Existem perguntas que eu posso fazer diariamente? Ou todas as perguntas são aplicadas a casos específicos? Eu falo, cria a sua pergunta inteligente, sabe? Então, tem dia que eu falo, né? Como a gente falou agora há pouco, né? E eu falei hoje para uma paciente, alegria, né? Onde você está disponível para mim hoje, né? Sei lá, quais milagres estão disponíveis para mim neste dia, né? Dinheiro, né? Onde você está que eu não estou reconhecendo? Eu juro que eu ia fazer uma pergunta muito... Vai ser dinheiro, cadê você? Eu tenho as minhas perguntinhas, deixo do meu lado ali. Então, aquilo, né? Aquilo que eu estou buscando e eu quero... Então, é como se eu pegasse, se eu pegasse uma questão específica e considerasse que ela existe, que ela está aí. Da forma que eu desejo. Só que eu não estou acessando ela. Exato.
Ponto. Então é assim que você vai formar a pergunta. Então eu tô, sei lá, você falou de dinheiro, tô incomodada com o dinheiro, ou eu tô incomodada com uma questão de amizade, né? A gente falou de alegria, enfim. É falar como, não é diretamente como eu consigo, né? Mas através de eu acesso isso? Sim. Ou aonde está isso? Isso, exato. Como eu chego lá? Não sei. Só não pode pedir isso, né? Pede. Tá disponível. Não tá disponível ou não? Tá, é verdade. Então, muitas vezes eu tô ali, né, numa situação bem difícil e terapia e às vezes vem aquela angústia de querer compreender, né? E aí eu pergunto, que consciência se requer sobre isso? Ou seja, o que eu preciso compreender sobre isso para que se apareça, né, com mais facilidade diante de mim? Boa. Porque a gente tem as nossas resistências internas, né? E uma das coisas que eu falo para as pessoas que eu atendo é que uma das mais, muitas vezes, a gente acha que é fácil receber algo, não é? Então, quando a gente vai para uma sessão, por exemplo, de barras de Axis, a pessoa só senta e recebe, né? Então, olha que coisa fácil, né? Só que a gente acha que tem que ser difícil, doloroso, que tem que ser tortuoso, né? E como pode ser mais fácil? Olha, outra pergunta. Nossa, eu pensei nisso agora. Engraçado. Como você pode imaginar, ouvinte, que você vai, né, para uma sessão, mesmo você sentindo dor, mesmo sendo uma melancolia, mas que ela vai ser tranquila, que ela vai ser confortável. E eu lembro muito bem que talvez você até durma nela. Sim. Porque eu dormi as primeiras vezes. Isso é um bom sinal, né? Porque você solta. Eu lembro que eu dormi assim, apavoradamente, tipo, alucinadamente, tá? A primeira vez que eu fiz barra de Axis, eu não lembro qual que é o primeiro comando que vocês pedem, que era baixar as barreiras. Você enxerga, e é muito engraçado, porque você tem que enxergar, ouvinte, aquilo que está impedindo você de ir para algum lugar. E aí, quando você começa a pensar sobre isso, de repente cria-se automaticamente na sua mente, se vocês fecharem o olho, talvez funcione, não sei. Tô falando aqui, olha, e a profissional tá do meu lado. Automaticamente surge um muro na sua frente. Aí você fala, gente, que muro é esse, né? Eu nem teria desenhado aquele muro. E aí, conforme ele foi baixando, eu fui relaxando. E quando ele chegou na altura do chão, que eu poderia andar por ele, eu dormi, menina, não vi mais nada. Mais nada. Essa foi minha primeira sessão há, 6, 7 anos atrás, talvez, não sei há quanto tempo atrás. Mas foi muito importante porque eu percebi que a gente cria, e aí ela vai de novo a história, né? Por que a gente não acessa a alegria, né? A gente cria essas barreiras, né? Não sei se você puder falar o que significa essa barreira, esse muro aí na barra de Axis, mas o que eu entendi é que a gente cria as nossas resistências. Exato. Né? A gente cria formas inconscientes de não transpor, né, alguma pequena ação, por exemplo, de ressignificar um evento passado, né, de transmutar ou mudar a frequência de um sentimento relacionado a alguém ou alguma coisa, enfim. A gente vai criando essas resistências para que a gente não consiga evoluir quase que intencional, mas inconsciente, né? Você já disse tudo, né? A gente não tem é possível que eu disse tudo, não. É para você falar muito mais. As nossas barreiras, né? Que, claro, né? De fundo inconsciente, vem do inconsciente, não estão ali à toa também, né? Então, estão ali para nos proteger de algo. Porque sobre aquilo eu tenho alguma ideia, algum julgamento. Então, tudo aquilo que eu afasto, eu tenho alguma ideia, algum julgamento sobre que quando aquilo se aproxima, pode ser ruim, pode ser perigoso, pode mudar algo ao meu redor. Então, eu afasto. Então, tudo aquilo que eu aproximo de mim é que eu tenho julgamentos de que aquilo, quando está próximo, pode ser bom, pode ser mais fácil, né? Naturalmente, o nosso cérebro faz isso o tempo todo, né? Então, numa situação de perigo, a gente já reage, né? Se afastando. Sim, o primeiro movimento é defesa. É verdade. Então, você fala isso, me dá até uma desculpinha boa, né, gente? Mas é isso. Não, né? Mas tá certo. É claro, bem resumido aqui, né? Eu tô resumindo muito aqui sobre esse modo, né, de funcionar. Então, a gente falou, né, no primeiro momento, de que está tudo disponível, né? Todas as emoções também estão ali, né? Nos compõem, como aquela máquina que a gente falou do Divertidamente, né? As emoções operando, aparecendo sempre que necessário.
Então, então, tudo aquilo que eu tenho sobre, né, julgamento de bom e ruim, certo e errado, bom, mal, enfim, sobre algo, aquilo tende a se aproximar ou afastar, né? Então, nos faz pensar sobre o que eu estou querendo criar, né? Só para, né, para fechar, em Axis, né, tem um mantra que é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Então, já não quebra alguns paradigmas, algumas ideias que a gente tem? Como as coisas, tudo vem com facilidade. E quando é tudo, né? Então, tudo vem a mim com facilidade. Alegria. E glória. E glória, que lindo. Glória no sentido de grandeza, de abundante, né? Então, de expansão, né? Então, é um mantra pra então gente é isso. Esse mantra eu posso falar a qualquer momento. A qualquer momento. Se eu tô vendo que eu já tô criando uma dificuldade, ou aquela coisa tá enrolando para atravessar a rua, para chegar em mim, tudo vem a mim com facilidade. Alegria e glória. Facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, meus ouvintes. Vamos repetindo aí. Tudo vem a mim, tudo chega a vocês com facilidade, alegria e glória. Exatamente. Eu tenho o meu post-it que eu deixo ali no meu espelho para todos os dias olhar e ficar, né? Mas não deveria ser assim? Sim. É o que você falou. Se a gente tem tudo disponível, se esse tudo no nosso meio, né, geral de vida, no meio ambiente, no meio social, ele está em abundância. E independente do que vocês titularem como o grande centro da vida, Deus, ok? Deuses, então, e se a gente tem alguém ou uma grande força universal que gera com a frequência do bem, do amor, né? Todo esse movimento pró-vida, por que não seria fácil, alegre e glorioso, né? Exato. E aí, conectando com a oração da cura que você trouxe agora há pouco, não é que deveria ser, mas pode ser, porque é sobre escolha. E aí fala um pouquinho da autorresponsabilidade, né? Que a oração nos convida, né? Essa responsabilidade. Então, se está disponível, a gente pode escolher, né? É verdade, a responsabilidade da nossa missão. Quando você ouviu, para a gente caminhar para a reta final do nosso programa, eu vou citar para vocês, ouvintes, essa frase que a Thais está trazendo para a gente. Então, na oração da cura, ela começa falando: não podemos nos curar sem agir como curados, com a responsabilidade da nossa missão. Então, quando você escuta como a responsabilidade da nossa missão, o que você pensa? Só para a gente encerrar aqui, você que trouxe essa questão da responsabilidade, só para a gente encerrar. Sim. A responsabilidade da nossa missão. Quando você falou, eu vou ser repetitiva, tá? Mas quando fala de missão, como que a gente vai compreender a missão sem se conhecer, né? Então, de novo, mais uma coisa que faz nos aproximar de nós mesmas, né? Não sei se está certo. Aqui tá tudo certo, tá tudo certo. Então, que passa pelo autoconhecimento, saber, né, mais sobre si mesma, né? Então, aí a partir daí eu posso me aproximar da missão. Qual missão? O que é missão, né? Então, esse sentido, né? Essa busca por sentido. Chega a ser até filosófico, né? Mas essa busca por um sentido. É isso, eu acho que resume o programa inteiro, né? Resume o programa inteiro. É você se conhecer, permitir, então, ter essa percepção sua, esse carinho por você, que eu gosto tanto de falar sobre. Então, eu só estou trazendo para a minha palavra. Mas a forma que você trouxe o sentir, aprender a sentir e aprender a dar sentido. Sim. Eu acho que é muito legal. E por quê? Consequentemente, antes mesmo da gente chegar nessa grande missão, né, porque senão vai trazer a culpa de você, não sei qual que é o meu propósito. Exato. Ninguém vem com um pergaminho quando nasce, escrito, essa é a sua missão, trabalhe com esses valores. Não é isso, você vem para ser quem você tem que ser. Você vem para lapidar esses sentimentos aí, que esse é o nosso trabalho. Beleza. Mas eu acho que quando você descreveu o perceber através dos sentidos, o que é o sentir, você aprende a sentir. Aí, no dia a dia, você já traz o pequeno desfrute, que é o grande objetivo e o convite do programa de hoje. Você já aprende a desfrutar, percebendo melhor as coisas, percebendo como você sente cada um
dos estímulos que você recebe, dos ambientes que você está, porque a minha percepção vai ser diferente da sua. Exatamente. Consequentemente, a minha caminhada e a minha missão, então todas as minhas escolhas e responsabilidades para viver essa missão serão diferentes à sua. Porém, se estamos juntas aqui falando com os ouvintes hoje, elas são complementares. Exato. Eu acho que esse que é a beleza da vida. Quando a gente deixa de sentir alegria, né, tá? Quando a gente deixa de se permitir sentir, você deixa de interagir com a vida, interagir com outros, e você diminui também o potencial daquilo que você poderia fazer. Sim. Então, foi maravilhoso, assim, poder trazer a sua percepção, né, de alegria, trazer muito rápido e breve, né, ouvintes, palavras da sua experiência profissional e com a sua ternura, porque a voz dessa mulher, queridos ouvintes, Deus queira que em breve a gente tenha uma vivência que envolva yoga, mas a voz dela para meditar é, assim, é de outro planeta, assim, você vai longe. E obrigada por trazer esse carinho, viu? Obrigada mesmo. Eu vou aproveitar aqui pro pessoal do Instagram mais uma vez. Só passa o seu contato rapidinho, tá? Porque é difícil encerrar um programa com uma pessoa doce assim, mas se alguém quiser entrar em contato com você, manda ver. Meu Instagram é Thaís, com hy.silva, _psi, PSI. Delícia. E eu vou marcar aqui ela nesse post já no Instagram. Para quem estiver no YouTube, vocês vão ver também lá as citações dela. E você que está aqui, ouvinte, através das ondinhas da Vibe Mundial, anota meu telefone já. Entre em contato comigo, que eu passo contato da Thaís, passo esse programa e outros mais. Eu falo de São Paulo, então é 11 955 95 5465. 955955465. Agradeço a todos pela audiência, agradeço a Thaís mais uma vez por dividir esse tempo de sábado tão precioso conosco e aproveito para agradecer o oferecimento do Instituto Klingfus de Saúde e de Oftalmologia, que apoia e acredita nesse programa e nos mantém aqui todos os sábados unidos com vocês, ouvintes. Espero vocês sábado que vem e até lá me encontre no Instagram e no WhatsApp. Valeu!